Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Bem, senhor. Graças a Deus, tudo bem. Tudo em paz. Me ouve bem? Ouço perfeitamente. E aí, me ouve bem também? Tranquilo, ouvindo bem. Pessoal em casa, boa noite a todos vocês, tudo bem? Boa noite, professor, tudo certo? Boa noite, professor Regis. Boa noite, professor. Boa noite, Maurício. Doutor Boa Maurício. noite, professor. Boa noite. Boa noite. Doutor, já vamos começar. Eu estou só pegando aqui uma última conversa minha com o nosso amigo em comum, Gustavo, referente aqui a algo que o senhor colocou de forma tão sucinta que eu falo para ele, não, eu não posso falar só isso da carreira dele. A carreira dele é muito mais. Achei. Imagine, que é isso. Professor, é uma honra muito grande para nós aqui do Direito no Par receber o senhor. Agradeço imensamente a sua disposição. Sei que hoje o que nós temos de mais caro nesse momento é o tempo, né? E agradeço aí a oportunidade que o senhor nos dá aí de compartilhar um pouco, né, do seu conhecimento conosco. Pessoal, com muita alegria que nós recebemos o Dr. Maurício Batistella Bunazar. Me corrija depois se a pronúncia estiver equivocada. Graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, mestre e doutor cum laude. Explique para os nossos alunos a importância dessa expressão. Em Direito Civil, pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Não é qualquer um que é formado pela USP, né, gente? Professor de curso preparatório para concursos públicos, exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ministra aulas como professor convidado no curso de especialização da Escola Superior de Advocacia de São Paulo e em vários outros cursos de pós-graduação em faculdades brasileiras. Coautor de livro e autor de artigos científicos nas áreas de Teoria Geral do Direito Privado, Direito das Obrigações, Direito das Coisas e Direito de Família. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Associação Brasileira de Ensino de Direito, é advogado em São Paulo, conforme demonstra o seu currículo Lattes. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo e, como eu até disse o senhor, por que a importância de explicar para os nossos alunos o cum laude? Porque como eles estão no terceiro período, eles ainda não têm essa dimensão da honraria que é receber, né, essa diferença, né, ou como se fosse não basta ter o 10, né, é algo além do 10, então é isso que é muito bacana, e ainda mais pela USP, como é muito concorrido para você entrar. Professor, não vou tomar mais o tempo, né, dos nossos alunos, seja muito bem-vindo, a palavra do senhor. Muito obrigado, professor Regis. É uma alegria estar aqui na universidade com vocês. Eu preciso dizer que eu adoro falar para aluno, adoro falar para estudante de graduação. Aliás, os alunos de graduação são o meu público preferido. Eu atualmente sou professor, eu estou lecionando em 2 programas de pós-graduação, inclusive este semestre como professor corregente de disciplina lá na USP, de mestrado e doutorado. Eu acho uma delícia conversar com juízes, desembargadores, advogados que estão querendo a obtenção do título de mestres e doutores. Mas a minha alegria é falar com alunos de graduação, tá bem? Então eu fico realmente muito feliz do convite. E eu não posso deixar de fazer menção ao meu queridíssimo amigo Gustavo Madrigano, que é um amigo de priscas eras, né? E quando eu falo de amigo do passado, eu digo do passado em que nós éramos alunos de 4ª série do ensino primário. Foi lá que nos conhecemos, então, e nutrimos uma amizade enorme até hoje. Então, quando o Gustavo me convidou por seu intermédio para estar aqui, eu disse, Gustavo, você não pede, você manda, estar com seus colegas, com seu professor, vai ser para mim um motivo de enorme honra. Então, eu quero pedir aos meus ouvintes que relaxem, tá?
vamos bater um papo mais gostoso possível aqui. Quero conversar com vocês da maneira mais agradável que eu conseguir, tá bem? Então, perguntem o que quiserem, fiquem absolutamente à vontade, não tenho problemas de formalismo, vamos conversar com muita tranquilidade, combinados? A qualquer hora podem me interromper, perguntar o que quiserem. Bom, deixa eu então atender a esse pedido gentilíssimo do professor Regis. A Faculdade de Direito do Lago São Francisco, lá, a USP, não é? Ela não tem nota, né? Eles não dão nota. Então, lá é aprovado ou reprovado. Né? E aí, você sabe se o candidato foi bem pelos elogios que a banca faz. Né? Pelos elogios que a banca faz. E aí, quando a banca quer realmente destacar um candidato, ela atribui essa generosa comenda que é cum laude, que significa com todas as honras, com todas as glórias, não é? Então, para realmente destacar o trabalho. A banca, tanto a banca de mestrado quanto a de doutorado, me agraciaram com essa honraria. Eu fico muito envaidecido, muito lisonjeado, e atribuo isso muito mais à generosidade da banca do que propriamente aos meus talentos. De todo modo, eu escrevi 2 trabalhos, o mestrado e o doutorado, que se tornaram livros. Eu vou pedir a liberdade para mostrar para vocês. E não é propaganda, porque vocês não vão mais encontrar. Os livros estão praticamente esgotados. Esse aqui está esgotado já. Esse é a Obrigação Propter Rem, que foi o meu mestrado, e o Invalidade do Negócio Jurídico, que é o tema que eu quero bater um papinho com vocês aqui hoje. Que foi lançado ano passado e já está, graças a Deus, praticamente esgotado. Eu vou lançar uma segunda edição. Eu vou pedir a licença para o professor Regis de enviar um exemplar de cada para a faculdade, para que tenha aí na biblioteca. Vai ser uma honra para mim muito grande estar na biblioteca de vocês. Realmente vai ser um prazer. Eu quero começar conversando com os alunos da Faculdade de Direito, dizendo que vocês escolheram o curso mais legal que existe. Né? O curso de Direito, ele é absolutamente fabuloso, ele é absolutamente fantástico, ele é realmente apaixonante. Claro que no tempo do meu avô não era advogado, não tenho nenhum advogado na família, um tio do interior, já falecido há muito tempo, mas no tempo dos meus avós, ser advogado era muito mais fácil do que hoje. Muito mais, né? Você se formava, abria uma portinha e sustentava a tua família e ganhava bastante dinheiro. A verdade é essa. No meu tempo, já não era tão fácil. Hoje está menos fácil ainda. Então, isso aqui não é quando eu digo isso, e a gente vai desanimar. Não vai não. Sabe por quê? Porque o que eu vou dizer para vocês é a mais absoluta verdade. O mercado está concorrido? Tá muito concorrido. Mas o que vocês precisam fazer para se destacarem mais que todos os outros? Isso é que é absolutamente fantástico. Né? Vocês não precisam fazer muita coisa. Se vocês estudarem 2 horas por dia, sai da escola, estuda 2 horas por dia. Você está fazendo mais do que 99% dos estudantes de direito do Brasil. Ponto. E não parece ser um grande sacrifício, não é? Então, o que eu gosto de dizer a vocês, alunos, me permitam tratá-los como meus alunos também, é isso. Estudem o máximo que puderem. Leiam tudo o que lhes cair às mãos. Por quê? Porque isso realmente fará diferença na vida de vocês. Quanto mais leitura, melhor. Eu gosto de contar, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu descobri que um amigo meu, colega de turma, era afilhado do Valdir Troncoso Pérez. Quem que é o Valdir Troncoso Pérez? Um advogado, ele já era muito velho nesse tempo, já faleceu agora, mas ele era conhecido como o príncipe do júri.
que ele era um dos maiores advogados de júri e tal. Eu nunca quis me meter com direito penal, mas eu queria conhecer esse ícone, não é? Que é o Dr. Valdir Troncoso Pérez. Eu falei, pô, vamos no escritório dele. E lá fomos ao escritório do Dr. Valdir. E eu cheguei para o Dr. Valdir e perguntei, Dr. Valdir, eu quero um conselho. O que eu devo fazer? O que o senhor recomenda para que eu tenha sucesso? Ele falou, leia. Eu falei, o quê? Ele falou, tudo, até bula de remédio. Leia tudo, tudo, tudo que te cair às mãos. Então esse é um conselho carinhoso que eu recebi e que seria egoísmo guardar para mim. Então eu queria passar isso para vocês. E aí eu sei de uma coisa aqui, quero já logo falar isso para vocês. Vocês, em regra, são mais jovens, não é? Ou não tem muito tempo para ler, porque por serem um pouquinho mais velhos tem que trabalhar. Por exemplo, meu amigo Gustavo aqui, né? Que é bem mais velho que eu. Eu tenho 41 anos, o Gustavo deve ter uns 53, 54, provavelmente. Mas isso fica para outra hora, a gente fala depois. Ele disfarça, porque ele tem um pouco mais de cabelo que eu, pouca coisa a mais. Mas o que acontece é o seguinte. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ler. Né? Não gostam de ler. E por que não gostam de ler? Porque os professores da escola atrapalham. Né? Eles fazem uma coisa que é terrível. Eles pegam um moleque de 18, 19 anos, 16 anos, 18, 19 está na faculdade, 15, 16 anos, e mandam ler Machado de Assis, essa de Queiroz. Eu gosto do Machado, sou apaixonado. Mas a primeira vez que eu li Machado, quando era moleque, eu achei um saco. Nossa, que linguagem horrorosa, que coisa fora de tempo. Não é? A Moreninha, né, do livro A Moreninha. O cara passa o livro inteiro para pegar na mão da menina. A gente já saía com as meninas, beijava e tal. E ele estava lá ainda no século pegando na mão da menina. Quer dizer, o aluno pega ódio da leitura. Não é? Então, qual que é o segredo para gostar de ler? Eu sempre digo isso. Leia aquilo que te dá prazer. Pô, Bruna, eu gosto de ler Harry Potter. Leia Harry Potter. Eu gosto de ler gibi. Leia gibi. Eu gosto de ler sobre mecânica automobilística. Leia. Por quê? Porque na hora que você começa a ler, você começa a perceber que aquilo é um baita prazer. Abre para você um campo fabuloso, um espaço fabuloso de conhecimento. E aí você vai para outros livros. Eu sempre gostei de ler desde moleque, mas eu não ligava muito para essas coisas, né? Leia aí o Machado de Assis. Eu com 14, 15 anos, eu não vou ler Machado de Assis coisa nenhuma. Eu queria ler o Jorge Amado, porque tinha lá umas aventuras e tal. Então existem umas coisas muito mais divertidas, e depois você se apaixona por aqueles autores com os quais talvez você tenha tido um contato inicial traumático. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês aqui. Mas eu já estou mais velho, eu nunca gostei de ler. Opa, sempre tempo para começar, não é? É sempre tempo para começar. E eu garanto para vocês que eu tenho um clube de leitura, né? Eu tenho um clube de leitura. Uma molecada inventou esse negócio, me pôs lá estou eu. E eu costumo dizer que meu clube de leitura é para quem não gosta muito de ler. Eu não quero afetação, porque as pessoas acham que ler é uma coisa muito intelectualizada. E não é verdade isso, né? Eu gosto de contar que uma vez eu estive em Portugal, estive algumas vezes em Portugal a trabalho e tal, e eu fui tomar um chopp uma vez num boteco lá que chama Pinóquio. Estava sozinho, tinha caminhado, falei, vou tomar um chopp lá no Pinóquio. E sentei no Pinóquio e peguei esse livro para ler. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Não vou achar. Tá do outro lado, tá longe aqui. É um livro do Cícero, de um autor chamado Richard Harris. E aí o garçom que foi me servir o chopp falou assim, o senhor doutor gosta do Richard Harris? Eu falei, eu não conheço o Richard Harris. É o primeiro livro que eu tô conhecendo. Falei, então o senhor doutor precisa conhecer. Ele falou, um minutinho. Foi na mochila dele, pegou um volume enorme do Richard Harris, que ele estava lendo, uma outra obra, e falou, olha, eu já li esse aqui do Richard Harris. E ficamos conversando sobre literatura. Um outro garçom chegou e falou, esse Richard Harris é chatíssimo, leia não sei o que lá. Então eu fiquei conversando com os garçons sobre literatura. Por quê? Eu era professor e eles trabalhavam como garçons. Em nenhum momento
Alguém passou pela cabeça de alguém que a leitura era algo privativo do professor e não do garçom. Por quê? Porque ler é algo para todos, independentemente da profissão. Independentemente da profissão. Você não precisa ser advogado para gostar de ler. Então, vai esse conselho que eu dou. Comece com o que te dá prazer e logo você estará tendo prazer em outras coisas. Muito bem. Eu escolhi como tema, sabendo mais ou menos do semestre que vocês estão, eu escolhi como tema autonomia privada e negócio jurídico. Porque realmente esse tema ele vai perpassar toda a faculdade de Direito e toda a vida profissional de vocês. Então, eu quero começar dizendo o seguinte. Quando nós estudamos fontes do direito, os professores dizem lá a lei, a jurisprudência, os costumes. Alguns professores, eu discordo dessa posição, mas respeito, colocam a doutrina. Só que é raríssimo que algum professor coloque uma fonte fundamental do direito. É raríssimo, eu não sei o que acontece no Brasil, que é a autonomia privada. A autonomia privada é fonte do direito. E vocês vão dizer, poxa, Buna, o que é essa autonomia privada? Eu posso compartilhar a tela com vocês um pouquinho? Eu tenho uma lousinha digital aqui, então claro, eu vou quebrar a formalidade, não vou trabalhar como se eu estivesse dando uma palestra, eu vou trabalhar como se eu estivesse dando uma aula para os meus alunos, pode ser? Claro. Então, olha lá, né? Autonomia privada. O professor Regis enxerga a lousa aí? Sim, perfeito. Então tá bom. Olha só. Autonomia privada. O que significa a palavra autonomia? Autonomos. Nomos, norma, em grego. Auto, a si mesmo. Então, autonomia, norma para si mesmo. Eu recebi uma mensagem aqui, professor, de que talvez a imagem, de que talvez a internet não esteja boa. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Estou te ouvindo bem, sim, professor. Eu ouço bem também, mas às vezes dá uma travada. Tá bom. Se der algum problema, vocês me avisem, tá bem? Por favor, fiquem à vontade. Combinado, Podem, os meninos aí, as meninas, abram o microfone a qualquer hora, falem, fiquem à vontade, tá bom? Então, prossigo aqui. Autonomia privada. Auto significa si mesmo. Nomos, norma. Então, olha que interessante. Quando nós dizemos autonomia privada, nós estamos dizendo o seguinte. A autonomia é o poder que tem o agente de criar uma norma jurídica. Como é que é? Exatamente. Poder de criar norma jurídica. E aqui eu vou fazer uma pergunta que, se eu perguntar hoje é sexta-feira, né? Então, ontem tem feira aqui na minha rua, de quinta-feira tem feira aqui na minha rua. Se eu perguntasse para a tia que faz um pastel fantástico, ela me responderia. E quando eu pergunto para os estudantes de direito, eles querem responder com juridiquês e acabam errando, não é? A tia do pastel sabe. Por quê? Porque ela pensa como o homem e a mulher comuns devem pensar. Vocês acabam errando porque acham que a pergunta é muito profunda. Eu pergunto a vocês, qual é a grande característica da norma jurídica? Alguém me responde? Algum dos estudantes pode me responder? Qual é a grande característica da norma jurídica? Fique à vontade. Podem errar à vontade aqui comigo. Criar regras, professor. Exatamente. Criar regras. Então vamos lá. E qual é a característica da regra? A norma jurídica não cria regra, ela é uma regra. Tá? Ela é uma regra. E qual é a grande característica da regra? Tenta de novo aí. Vou dar mais uma chance. Relação interpessoal, não adianta, vai cair no juridiquês, claro, né? Você vai cair no juridiquês. Criar limites. Acho que não. Qual é a característica? Quando eu pergunto característica, eu quero dizer
o que diferencia a norma jurídica de outras regras de conduta, por exemplo, e não a função dela. Claro que a norma serve para pôr limite, mas qual é a característica dela? Depois que eu falar, vocês vão dizer, é óbvio. A Érica parece que queria dizer alguma coisa. Diga lá, Érica. Generalidade? Isso é uma característica, mas não é a mais importante. Ok. Porque se eu digo, ame o próximo como a si mesmo, isso é geral, Érica? De certa É uma forma. norma jurídica? É uma norma jurídica? Não. Não. Então, eu vou dar uma dica que vai facilitar a vida de vocês. Qual que é a diferença de uma norma jurídica para um conselho? A norma tem que ser seguida, é isso? Perfeito, conselho- Marcos. E o conselho, vamos dizer assim, que é subjetivo, tipo, segue ou não? Segue ou não? É essa a grande característica da norma jurídica. A norma jurídica ela é obrigatória, ela é vinculante. Do contrário, ela não é levada a sério. Não é? Você tem toda a razão, Érica, quando você diz que ela é geral e abstrata. Mas a grande nota caracterizadora da norma jurídica é a sua coatividade, a possibilidade de ser imposta coativamente. É a sua obrigatoriedade. Combinados até aqui? Todos de acordo? De Muito acordo. bem. Sim. Beleza. Então, olha só. Então, Bunazar, você está dizendo que alguém individualmente pode criar norma jurídica? Claro que pode. E aí, eu vou fazer uma outra pergunta, e essa vocês vão responder com bastante facilidade. Se eu, Bunazar, sozinho, crio uma norma jurídica, quem estará vinculado a essa norma jurídica? Eu sozinho criei a norma. Quem estará vinculado? Acho que ninguém, né? Ou só o senhor. Será que... Opa, então melhora, vai. Eu criei uma norma sozinho. Então, quem estará vinculado, Marcão? Ao meu ver, só o senhor. Só A não eu, ser- claro. A não ser que... Só eu. Exatamente. Exato, só pode ser eu. Sabe por quê, Marcos, né? Me desculpe. Sabe por quê, Marcos? Porque se eu sozinho crio uma norma jurídica e vinculo todos vocês, eu sou um ditador. Como é que acontece isso? Eu sozinho, ao criar uma norma jurídica, vinculo a mim mesmo. Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um cão, que eu gosto muito desse cão, e eu perco esse cão. E aí eu coloco um aviso dizendo: perdi meu cão. Atende pelo nome tal, raça tal. Pago 5.000 reais para quem encontrar. Perfeito? Perfeito. Aí o Marcos encontra o cão. E eu falo, olha, Marcos, eu preciso te pagar o prêmio. O Marcos diz, eu jamais vou querer dinheiro para devolver um cãozinho. Eu digo, tá bom, você não quer, tudo bem. Agora vamos mudar o exemplo. Eu chego e digo, Marcos, obrigado, que gentileza. O Marcos fala, olha, eu fico muito feliz, ainda mais porque eu vou ganhar a recompensa. Aí eu digo, não, eu não estou afim de pagar a recompensa, não estou no clima. Sabe o que o Marcos vai poder fazer, pessoal? Ele vai poder invocar aquela regra que eu criei contra mim. Então eu estarei eu poderei ser juridicamente obrigado a partir de uma sentença judicial com base naquela norma que eu criei. O Marcos, então, invocará a norma jurídica que eu criei para me vincular. Deu certo aqui? Não. Entendi. Agora, olha que interessante. Vamos imaginar que a Camila está aqui, a Maria Eduarda, o Alessandro. Eu tenho um cliente que chama Alessandro. Não é você, não, né? Porque eu não lembro o sobrenome dele. E eu nunca conheci 2 Alessandros na minha vida. Só falta ser muito cliente. Não é você, não, né? Tá, você não é engenheiro da BRF. Mas tá bom. Não. Felizmente Então, tá bom. Vamos imaginar que o Alessandro fale assim, Bunazar, cara, eu achei essa caneta linda, essa caneta que você tem aí. Eu digo, obrigado, ela é muito bonita mesmo, ganhei da minha mulher. Você diz, Bunazar, você está disposto a me vender essa caneta por tanto? O Alessandro, eu acho que você precisa mutar o microfone. Isso, boa. O Alessandro chega para mim e fala assim, Bunazar, você está afim de me vender essa caneta por 3.000 reais? Eu digo, estou. Olha que coisa. Se eu dissesse não haveria negócio entre mim, por favor.
Dica de português. Quando for usar o entre mim. Outro dia eu vi um advogado fazendo sustentação oral, toda hora ele falava entre eu e não sei o que lá, entre eu e não sei o que lá. Cada vez que ele falava entre eu tinha um pequeno espasmo. Entre mim, por favor, entre mim e ele. Né? Mas muito bem. Então, se eu dissesse não, não haveria contrato, não haveria negócio entre mim e Alessandro. Não haveria. Agora, no momento que eu digo sim, eu aceito, Alessandro e eu estamos vinculados. Quem estamos vinculados? Apenas Alessandro e eu. Se eu prometi entregar a caneta para o Alessandro, ele não vai poder exigir a caneta do Regis. Se o Alessandro prometeu me pagar, eu não vou poder cobrar do Gustavo Madrigal. Por quê? Porque o contrato é coisa entre mim e o Alessandro. Não é à toa que o Código Civil francês diz: o contrato é lei entre as partes. Lei entre as partes. Se ele é lei, ele deve ser o quê? Observado, deve ser cumprido. Todos entenderam até aqui? Entenderam Sim, por que a autonomia privada é fonte do direito? Todos Sim, entenderam sim. isso? Entendi, sim. Perfeito. Muito bem. Então agora eu quero falar um pouquinho do negócio jurídico. E o negócio jurídico é um daqueles temas que os alunos mais detestam. E eu escolho de propósito, né? Porque eu tento fazer com que vocês vejam a beleza dele. Por que vocês detestam o negócio jurídico? Porque, às vezes, quando nós professores vamos ensinar, nós ensinamos de uma maneira muito rebuscada, muito cheia de tecnicismo, e nós afastamos o direito do dia a dia. O que é o negócio jurídico? O negócio jurídico nada mais é do que o principal instrumento da autonomia privada. Principal instrumento da autonomia privada. Como assim? Por meio do negócio jurídico, pessoal, eu autorregulamento os meus próprios interesses. Por meio do negócio jurídico, eu faço valer as minhas vontades. E sabe o que é a coisa mais linda do mundo? O direito civil é absolutamente fantástico. Por quê? Porque nós conhecemos direito civil antes de entrarmos na faculdade. Antes de entrarmos na faculdade. Quando eu pego meus pequenininhos de primeiro ano, meus alunos de primeiro ano, eu faço esse teste com eles. Eles entram na faculdade, primeiro dia de aula, eles não sabem nada, e eu começo a fazer perguntas de civil e todos eles acertam. Querem ver um exemplo simples? Vamos imaginar que eu terminei a aula aqui e eu vou tomar um chopp com um amigo meu médico. Médico, não é da área do direito. E aí eu chego para ele e falo assim: ih, rapaz, estou com um caso chato lá no escritório. A mulher do fulano quer se divorciar dele. Pergunto, esse meu amigo que é médico, ele vai levantar a mão e vai perguntar o que é divórcio? Ele vai falar, eu não fiz direito, o que é divórcio? Ele vai perguntar isso? Não. Não. Vamos imaginar que eu estou no Uber, tudo bem? Aí eu falo, ei, rapaz, você não sabe. Uma tia-avó minha que eu nunca vi na vida morreu, deixou um testamento e me deixou uma bolada de herança. Pergunto, o motorista do Uber, que não fez direito, vai saber? Ele vai perguntar o que é testamento, o que é herança, sim ou não? Não. 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 Ô, Érica, se eu estiver andando com o meu cachorro, tá na coleira, tô andando com o meu cachorro, tal, a Maria Eduarda passa, o cachorro morde a batata na perna da Maria Eduarda. Quem paga a conta, Érica? Eu, proprietário do cachorro. Claro, né? Claro, evidentemente. Agora, e se eu tinha mandado o cachorro para tomar banho no pet shop e lá no pet shop o cachorro morde um outro cachorro? Quem será que paga a conta? Pet shop. Mas eu tenho corresponsabilidade. Você já teve aula de responsabilidade civil, Érica? Eu acho que ainda não. Não. E já sabe a resposta, tá vendo? Por quê? Porque para saber essa resposta a gente precisa ser jurista. Basta sermos humanos. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. E aí tem aluno que viaja, que fala que é certidão de nascimento, é o leite materno. Não viaja. Já estou avisando. Eu sei qual foi o primeiro contrato que vocês fizeram. Contrato. Alguém arrisca dizer qual foi o primeiro contrato que você lembrou? Certidão de nascimento, talvez?
Não, acabei de falar. Não, né? Viagem. Como A certidão de pessoa. nascimento, a certidão de nascimento não é um contrato, ela é uma declaração. Eu falei que vocês veem com a certidão de nascimento. Contrato que você celebrou. Foi a escola, mas foi você que celebrou? Na faculdade. Foi você que celebrou ou foi seu pai ou sua faculdade. mãe? Não, Não, de faculdade fui eu. Foi nada, Érica. Você celebrou o contrato muito antes disso. Esse aí é o milésimo contrato que você celebrou. Nossa. Você já foi numa lanchonete tomar lanche antes de entrar para a faculdade, Érica? Já. E como é que você chegou lá? Você chegou lá, a pessoa olhou para você e falou: ai, que belos olhos, toma um lanche grátis aqui. Não. Ou você pagou? Paguei. Como é que chama, é um nome muito difícil, o contrato pelo qual eu dou dinheiro para receber alguma coisa? Contrato, não sei. Você sabe? Compra e venda? Claro que é compra e venda. Claro que é compra e venda. Todos vocês sabem. Então, eu e o Gustavo, vou contar uma história para vocês. Eu, Gustavo, o irmão do Gustavo e a irmã do Gustavo, fomos assistir Meu Primeiro Amor no cinema. Depois vocês dão um Google e vocês vão ver que ano foi isso. Década de 80. E lá fomos nós ao cinema. Os nossos, acho que foi o pai do Gustavo, deixou a gente no shopping. E a gente foi até a bilheteria, comprou o ingresso do cinema. Fizemos um contrato? Sim ou não? Sim. Sim. Isso é um negócio jurídico. E o Gustavo caiu na escada rolante. Eu vou contar para vocês, porque ele gosta de tirar sarro, que uma vez a gente alugou moto e eu caí da moto. E ele conta a história para todo mundo, tira o maior sarro de mim. E eu, como eu tô com a palavra hoje e ele não, se ele começar a falar muito no microfone dele, eu vou contar depois que os podres do Gustavo. Mas tudo bem, vai ser minha vingança. Mas, voltando aqui, não é? Só que bem antes disso, vocês celebraram um contrato. Sabe qual? Turma, quando vocês são criancinhas na escola, vocês olham um amiguinho e dizem, nossa, ele tem um apontador muito legal. Eu quero o apontador dele. E aí você diz para ele, quer trocar esse apontador por essa borracha? E ele diz, quero. Isso é um contrato, turma. É o contrato do ser humano primitivo. As crianças são um exemplo do homem primitivo. Qual foi o primeiro contrato da humanidade? A troca, a permuta, o escambo. E as crianças representam isso. Então vejam que desde que vocês se conhecem por gente, vocês celebram negócios jurídicos. São negócios jurídicos. Claro, quando você troca a borrachinha com o apontador, em regra o pai e a mãe não se metem nisso, porque é uma troca justa. É um negócio jurídico. Quando há uma coisa injusta, por exemplo, você é meio tapado, e aí você entrega o relógio em troca de um pedaço de giz, seu pai vai lá e fala, destroca isso aí. Ou quando você é muito esperto, né, você pega uma coisa cara em troca de uma porcaria qualquer, ou seu pai ou a professora diz, não pode fazer isso, tal, devolve. Mas em condições normais de temperatura e pressão, ninguém se mete nisso. Faz parte da evolução das pessoas. Isso é um contrato. Então, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Vamos dizer que eu gosto de três perguntas. Primeira pergunta. Quem pode celebrar? Quem pode celebrar? A segunda pergunta. O que esse O aqui, eu coloco só para questão fonética, tá? Porque ele não tem função sintática. O jeito elegante de escrever é que, sem o O. Mas eu vou escrever com O para ficar mais gostoso de ouvir. O que pode ser objeto do negócio jurídico? E, finalmente, 3. Como posso manifestar minha vontade? Tudo bem? De que forma eu posso manifestar minha vontade? E aí, quando a gente fala quem pode celebrar, a resposta vocês costumam saber. De cara, vocês costumam saber. É o agente capaz, né? O agente capaz. Só que agora tem uma pergunta que às vezes a gente não se faz.
Por que que o agente precisa ser capaz? Por que que o agente precisa ser capaz? Permitam-me conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Vamos lembrar da premissa que nós partimos? A autonomia privada é fonte do direito, certo? Ela vai criar uma norma. O negócio jurídico é um instrumento pelo qual eu vou criar uma norma. E eu estou dizendo para vocês que para criar uma norma, eu preciso ser capaz. E a pergunta é, por quê? Congelem essa questão e me permitam fazer uma... Justa? Olha, quem falou aí? Maria Eduarda? Karen. Cadê a Karen, que eu não estou vendo aqui? Não apareceu aqui na minha tela. É isso aí, Karen. Tem tudo a ver com isso, para ser uma coisa justa. Posso só melhorar um pouquinho a estrutura de pensamento para você ter mais clareza ainda do que você parece já saber? Claro. Olha que interessante isso, Karen. Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, tudo bem? Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses. E agora, ele já tem todas as vontades. Ele quer usar o tênis que ele escolhe e tal. Então, às vezes, eu vou trocá-lo, aí ele tá com uma roupa toda bonitinha que a mãe separou, e ele quer um tênis que não combina minimamente. Ele quer o tênis mais colorido que tem. Quando é a mãe, ele não tem muita chance. Quando é comigo, ele põe o tênis que ele quer. Ele não tem muito notícia. E aí, um dia, está um frio danado em São Paulo, um frio terrível, e ele acorda para ir para a escolinha e diz, eu quero ir com a fantasia. Eu digo, filho, não, porque está muito frio. 1 ano e 9 meses, tá? Atenção. Está muito frio. Ele diz, eu quero. Eu digo, tá bom, você vai, mas eu não quero um pio, hein? Não reclame. Eu ponho a fantasia no menino, fantasia fininha. Nós estamos na rua, eu estou caminhando com ele, e você vem vindo em nossa direção. E você vê a seguinte cena. Um menino tremendo de frio, com lábio roxo, dizendo, papai, muito frio. E eu digo para ele, engula o choro. Quem mandou você ser burro e não usar uma roupa quente? Com 1 ano e 9 meses. Pergunto a vocês. Se vocês vissem eu fazendo isso, vocês achariam que eu sou um bom pai ou um péssimo pai? Péssimo pai. Péssimo pai. Por quê? Por uma razão óbvia. Que o senhor... É moralmente intolerável que nós atribuamos àquela criança as consequências daquela má escolha. Nós temos de protegê-la dela mesma. Ela não sabe o que é melhor para ela naquele aspecto. Todos de acordo? De acordo. Agora vamos dar um exemplo. E tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Imagine lá, meninão, meninona de 15 anos, né? Idade terrível, né? E lá pelas tantas, tá frio, o moço ou a moça vão sair, o pai diz, pega a blusa. A mãe diz, pega a blusa, você vai passar frio. Aí o jovem diz, que frio o quê? Quem passa frio é velho, frio é psicológico, aquelas frases que os jovens falam para irritar os mais velhos. Muito bem, sai lá de camiseta, não vai, tá frio, e de repente ele diz para a mãe dele, nossa mãe, que friaca. E a mãe diz assim, e você ouve a frase. A mãe diz, quem mandou você ser burro e não pegar a blusa? Pergunto, quem que se choca com uma mãe dizendo essa frase para um garotão de 15 anos? Quem que se choca? Ninguém. Porque é moralmente legítimo que um garotão, uma garotona de 15 anos sofram as consequências da má escolha da roupa. Sim ou não? Sim. Agora, vamos imaginar que o menino de 12, 13, 14, 15 anos dissesse para o pai e para a mãe, olha, eu estou pensando no seguinte, né? Você é médica, eu sou advogado, você é médico, papai é advogado, vocês ganham até que razoavelmente bem, mas eu não quero esses salarinhos aí de fome que vocês ganham. Eu quero ganhar que nem o Neymar. E eu sou um bom jogador de futebol. Para isso, eu preciso largar a escola e treinar firmemente o futebol. Menino com 13 anos. O pai diz, filho, se essa é a sua vontade, tudo bem, faça. Seriam bons pais ou péssimos pais? Eu acredito que bom. De deixar o menino largar a escola para investir num sonho hipotético de futebol?
devido a ganhar financeiramente razoavelmente bem, que poderia suprir a necessidade dele. Mas ele não ganha ainda. Não, mas os pais Ele quer ganham, investir nisso. mas os pais poderiam estar ali de sobreaviso, de caso dê alguma coisa errada, entendeu? Porque da mesma forma que possivelmente pode dar errado, mas há uma pequena porcentagem de dar certo. E ele ainda tem uma garantia que são os pais que ganham razoavelmente bem, no meu ponto de vista. Agora, olha só. Vamos pensar os grandes jogadores de futebol. Neymar, dessa nova geração, claro. Cristiano Ronaldo, dessa turma. Todos eles estudaram. E, paralelamente, jogavam futebol. Ninguém precisou largar a escola. Professor, Diga, Ré. se permite até contribuir, apenas 1% ganha igual o Neymar, né? A maioria ganha aí a faixa dos seus R$5.000 por mês e não passa disso. Exatamente. Então, você tem filho, Marcos? Não tenho ainda não. É casado? Também não. Tá bom. Quando você casar, você conversa com a sua mulher e fala pra ela que você vai deixar a criança largar a escola, tá? Você vai ver a vassourada que você vai levar na cabeça. Tá? Tem alguma das minhas alunas aqui que tem filho? Alguma das alunas estão aqui? Eu tenho. Mas Você professor, tem? só abrindo Peraí, Marcão. Ô, Érica, se Oi. você fosse... Como chama Mas teu não fui eu filho? que respondi, Eu também tenho. não. Eu tenho Quem filho, tem? mas não fui eu que respondi. Acho Quem que respondeu que tem filho? Desculpa. Quem Luana. respondeu? Ô, Luana, Oi. quantos anos tem seu filho? Ela tem 8 meses. 8 meses. Se o Marcos dissesse, vamos deixar ela largar tudo para andar de skate igual a... Como é que chama a menininha lá? Esqueci o nome agora, que ficou famosa. A Fadinha. O que você ia fazer, Luana? Eu não ia deixar, jamais. Você ia dar uma skateada na cabeça do Marcos, né? Eu não ia deixar. Muito bem. Tá certo. Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Pode falar? Pois não. Eu assisti Espera só um pouquinho, vamos deixar primeiro a moça falar, que eu não sei quem é. Pode falar, fala. Karen. Oi, Karen, pode falar, porque não aparece aqui. Eu assisti uma palestra do Mário Sérgio Cortella, e ele fala que o filho dele falou: pai, eu não vou fazer faculdade, porque Mark Zuckerberg não fez faculdade. Aí ele fala, ele largou a faculdade. Ele fala assim, mas onde ele entrou? Harvard. Então, primeiro você passa em Harvard, depois você larga. Mas ele primeiro passou. Ele largou, mas ele passou lá primeiro. Exato. Perfeito, genial. Quem mais ia falar? Fabiano. Pois não, pode falar, fica à vontade. Fabiano, boa noite. Ô, Fabiano. No tocante aí, a criança, o pai tirar a criança da escola para poder frequentar um time de futebol na esperança de que ele seja um Neymar na vida, o pai está totalmente errado, ele pode responder juridicamente por isso. Crime, abandono material. Escolar. Sim, chama abandono intelectual. Intelectual, é isso. Sem dúvida, é isso aí. Muito bem. Mas apenas para voltar aqui para vocês. Quando nós falamos de negócio jurídico, a pessoa não estará vinculada àquilo? Estará. Então, ela precisa ser capaz para que ela possa compreender as consequências do ato que ela praticou. Todos entenderam isso? Perfeito? Sim. Posso dar isso aqui por visto, então? Então, essa é a primeira parte? Ótimo. Então, aqui cheque. Muito bem. Com relação ao objeto do negócio jurídico, né? O que pode ser objeto do negócio jurídico? E aqui vem a beleza do direito civil, do direito privado, melhor dizendo, né? Tudo que não for proibido. Tudo que não for proibido. Então, eu posso fazer aquilo que eu bem entender, desde que não haja uma proibição legal. Então, olha só, eu posso comprar e vender? Posso. Posso comprar e vender droga? Não. Porque existe uma lei proibindo. Posso fazer um contrato de prestação de serviços? Posso. Posso fazer um contrato, como fez um advogado, até juntou no processo, coitado, por engano, de escravidão sexual? Claro que não.
porque o objeto é proibido. Então, o que pode ser objeto do negócio jurídico? Tudo que não for proibido. E, finalmente, como eu posso manifestar a minha vontade? Da forma que eu quiser, salvo quando a lei exigir uma determinada forma. Vocês, no começo da faculdade, têm uma impressão equivocada de que contrato é só aquilo que é escrito. E a maioria dos contratos que nós fazemos não são contratos escritos. Por exemplo, quando você pega um táxi, é um contrato ou é uma carona? Contrato. Você paga ou não paga? Paga. Contrato verbal. Quando você vai a uma loja e compra um computador, algo caro, contrato verbal. Quando você vai a um restaurante, contrato verbal. Excepcionalmente, por questão de proteção, você pode específica. Por exemplo, vender um imóvel para Maria Eduarda, nós só poderemos fazer isso se o imóvel tiver um valor superior a 30 salários mínimos, como todos têm. Tudo bem? Em regra, hoje todos têm. Tudo bem até aqui? Então vejam só. Quem pode, o que pode e como posso. Até aqui, alguma dúvida? Professor, eu acho que só o último ponto deu uma travadinha. Se o senhor puder repetir de novo, por favor. Esse aqui da forma? Isso. Perfeito, obrigado, claro. Como que eu posso manifestar minha vontade? A regra no direito civil brasileiro, no direito civil civilizado em geral, né, é a plena liberdade. Eu posso manifestar minha vontade da forma que eu quiser. Eu dizia a vocês que a maioria dos contratos, a esmagadora maioria, é feita verbalmente. Eu vou pegar um táxi, contrato verbal. Peço comida, verbal. Vou comprar um computador, verbal. Uma passagem aérea, verbal. Excepcionalmente, a lei impõe uma determinada forma, por questão de segurança. O exemplo que eu dei foi o seguinte: eu vou vender uma casa para Maria Eduarda, e aí a casa vale mais do que 30 salários mínimos. Qual que é a força obrigatória disso? Para que tenha força obrigatória, nós precisamos fazer por escritura pública. Combinados até aqui? Todos entenderam isso? Que a regra é liberdade? Sim. Então, lembrem disso. Quem pode, o que pode e como posso. Tudo bem? Eu tenho ainda alguns minutinhos, professor? Opa, fica à vontade. Temos muito. Tem bastante tempo. Então, tá bom. Então, beleza. Então, eu quero colocar para vocês aqui algo que é muito importante. Existe um pensador do direito, um verdadeiro jurista, que é o Pontes de Miranda. Tudo bem? O Pontes de Miranda, certamente vocês ou já ouviram falar, ou vão ouvir falar, e mais para frente vão ler bastante coisa dele e tal. Tenho certeza disso. O que eu quero que vocês saibam? Ele fez uma contribuição absolutamente genial para o direito. Ele fez várias, né? Mas essa que eu vou falar é absolutamente genial. Ele disse o seguinte: o negócio jurídico, ele deve ser interpretado a partir de 3 planos ou momentos lógicos distintos. Quais são esses planos? O primeiro plano, não precisa tomar nota, depois eu vou explicar isso para vocês. O plano da existência. O segundo plano, o plano da validade. E o terceiro plano, o plano da eficácia. Tudo bem? O que é o plano da existência? O plano da existência trata daqueles elementos que são fundamentais para que o negócio jurídico exista enquanto negócio jurídico, ou seja, entre no mundo jurídico. Tudo bem? Vamos pensar uma coisa bastante boba. Eu chego para o meu amigo Gustavo e falo: nossa, Gustavo, que pulseira bonita que você está usando. Você não me dá de presente? Ele fala: claro que eu te dou, meu amigo, e me dá a pulseira de presente. Um promotor vê essa cena e me acusa de roubo. Houve roubo aí? Não.
pergunto a vocês. O que faltou para existir o crime de roubo? Coação. Violência ou grave ameaça, né, professor Regis? Sim. Então, aquilo é um irrelevante para o direito penal. Ele fez uma doação. Ele fez uma doação. Combinados até aqui? Se eu chego para um de vocês e digo pro professor Regis, quer me vender seu carro, portanto? Ele diz, não, Bunazar, eu gosto muito desse carro. Pergunto, existiu um contrato de compra e venda? Não. Se ele diz não, claro que não, né? Eu preciso da manifestação de vontade dele. Então, o que eu quero mostrar com o plano da existência? Neste plano estão aqueles requisitos, ou melhor, pressupostos para que o negócio exista. Então, eu começo por mostrar uma coisa para vocês muito simples. Se eu escrevo aqui, eu quero que os alunos respondam agora para mim. Eu escrevo aqui, menino feio. Menino feio. Tudo bem? O que isso tem a ver? Confie em mim que vocês vão entender. Qual que é a classe gramatical da palavra menino? Qual a classe gramatical da palavra menino? Alguém Sujeito. chuta? Não é análise sintática. Substantivo. Perfeito. Substantivo. Substantivo. Perfeito. E feio? Adjetivo. Adjetivo. Perfeito. Substantivo, adjetivo. Quando eu digo que o menino é feio, eu faço uma dupla afirmação. Eu digo que ele existe e digo que ele é feio. Se ele não existisse, ele poderia ser feio? Não. Claro que não. Lembra do Marcos, que a gente acabou de conversar e ele disse que não tem filhos? Eu chego pro Marcos, imagina a seguinte cena, tá? Marcos, continue respondendo que você não tem filho, tudo bem? Ah, Eu chego para você e digo, Marcos, você tem filho? Sim ou não? não, Como é que chama seu filho? não tem nome. Você não tem filho, né? Isso. Continua respondendo, eu não tenho filho. Aí eu digo assim, é menino ou menina, Marcos? Eu não tenho filho. Aposto que é levado, hein? Não, eu não tenho filho. A certa altura, vocês vão mandar uma mensagem pro professor Regis e vão dizer, professor, olha, sinto muito, o senhor chamou aí um louco, né? O Marcos acabou de dizer que não tem filho, ele pergunta se o menino é levado. Aí ele diz que não tem filho, ele pergunta se é gordo ou magro. Pergunto, turma, se o Marcos não tem filho, não faz sentido nenhum perguntar se é gordo, magro, levado, alto, baixo, bonzinho. Todos de acordo? Pura, será que isso tem a ver com direito? Vamos imaginar o seguinte, meninas. Quero falar com as meninas agora. Vamos imaginar que hoje tenha sido publicada no Diário Oficial uma lei proibindo as mulheres de serem membros do Ministério Público. Proibindo as mulheres de serem membros do Ministério Público. Dizendo que negócio de promotoria não é para mulher. Pergunto a vocês, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Todas vocês têm consciência de que ela é inconstitucional, sim ou não? Sim. Perfeito. Eu pergunto, essa lei existe? Se ela é inconstitucional? Existe. Existe. Existe ou não existe? Na realidade, falou, essa hein? lei não existe, né? De proibição. Ela existe, sim, senhora, Érica. Existe? Tanto ela Artigo existe que 5º ela da é... Constituição. Tanto ela existe que ela é o quê? Inconstitucional. Se ela não existisse, ela seria inconstitucional? Não, ela não seria nada. Se eu publicar aqui no meu Instagram uma lei proibindo as mulheres de prestarem concurso, eu publico no meu Instagram. A partir de hoje, as mulheres são proibidas de prestar concurso. O STF vai dizer se essa lei é constitucional ou inconstitucional? Ou não vai dizer nada porque isso não é uma lei? A partir do momento que ela é inconstitucional, ela deixa de existir, não? Calma. Então, eu já O que fui lá que é... no futuro. Não foi nada. Calma aí. Não me enrola, hein, Érica? Vamos junto. Olha só. O que é uma lei inconstitucional? É uma lei que foi feita com violação da Constituição. Concorda comigo? Sim, concordo. Significa que ela
entrou no direito brasileiro se pudesse ter entrado, sim ou não? Sim ou não? Sim, Ela entrou sem que pudesse ter entrado. Perfeito. O que o judiciário faz? O judiciário declara que ela é inconstitucional e tira essa norma do sistema jurídico. Ou seja, primeiro ele reconhece que ela entrou sem que pudesse ter entrado. E só então ele exclui essa norma do sistema. Entendeu, Érica? Entendi, por isso que eu falei que se ela é inconstitucional, ela deixa de existir. Deixa de olha só. existir. Deixa. Não que ela não tenha existido. Perfeito. Você saiu bem. Você saiu muito bem. Ela existe e deixa de existir. Aliás, só é possível deixar de existir aquilo que um dia Existiu. existiu. É lógica pura, não é? Agora, vamos pensar no negócio jurídico. Vocês já tiveram aula de negócio jurídico? Não, ainda não. Não, Já. eu não, pelo menos. A gente tá. Não tem problema. Minha turma tá no segundo período ainda. Legal, não tem problema nenhum. Vocês vão ter no futuro. Vamos pensar no negócio jurídico que a gente diz inválido. Inválido. O negócio jurídico inválido. Pergunto. Inválido é a qualidade do negócio jurídico, sim ou não? Sim. Então, ele existe. Existe ou não existe? Existe ou existiu? Existe. Ele existe. Eu não perguntei se ele existe. Eu quero saber se ele existe. Existe. Vamos imaginar o seguinte. O rapaz leu lá o livro 50 Tons de Cinza, ficou todo animado, aí ele encontrou uma moça e disse para ela assim, olha, eu li esse livro aqui. Ela disse, eu também li, você gostou? Ele falou, achei legal. Eu queria te perguntar, você não quer ser minha escrava? Ela sai correndo, gritando, tarado, socorro. Pergunto, existiu algum contrato entre eles? Se ela saiu correndo e não assinou nada? Não. Então vamos supor que ela também seja doidinha e diz, claro, eu assino. E vai lá e assina. Este contrato de escravidão sexual, ele existiu? Existiu. Sim. Poderia existir? Não. Sim. Não. Ele existiu ou não existiu? Sim, depende do gosto de cada um. Não, mas peraí. Mas a lei admite... Tem razão. Mas a lei admite contratos de escravidão? Não. 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 Então, se amanhã ou depois o rapaz for ao judiciário e dizer, olha, ela está descumprindo a cláusula 7ª por conta disso, disso. E ela diz, não estou descumprindo coisa nenhuma, porque a cláusula 7ª tem que ser lida à luz da cláusula 9ª. O juiz vai levar essa discussão adiante ou vai anular esse negócio jurídico, dizer que isso é nulo? O que vocês acham? Hein? Vai anular? Anular a Vai discussão. anular, claro. Exatamente. Vai dizer que é tudo nulo. Tudo bem até aqui? Agora, se vocês puderem, abram o Código Civil de vocês. Se tiverem aí, faço. Se não tiver, não tem problema que eu vou colocar aqui para vocês. Abram o Código Civil no artigo 104. Se vocês forem ler o artigo 104 diz a validade. Negócio válido, lei constitucional, mesma coisa. A validade do negócio jurídico requer, primeiro, agente capaz. O 2 que aparece na lei, ele precisa ser... ele já fala do objeto, mas eu vou desdobrar o 1, né? Eu vou desdobrar o 1 aqui. O que nós temos como desdobramento do agente capaz? Que a manifestação de vontade, manifestação de vontade, seja livre e consciente. Vou mostrar isso para você daqui a pouquinho. Com relação ao objeto, ou seja, o conteúdo do negócio jurídico, o que ele deve ser? Lícito, possível, determinado ou, pelo menos, determinável. A minha letra é muito bonita, vocês não precisam elogiar, tudo bem?
E, finalmente, a forma tem que ser aquela prescrita, ou seja, determinada, né? Ou não defesa. Não defesa, não proibida. Em lei. Tá bom? Então, olha que coisa interessante. Pergunta simples. De que cor estão os substantivos? De que cor? Azul. Azul. E os adjetivos em vermelho. Perfeito. Então, olha que coisa legal isso aqui, pessoal. Para que eu diga o negócio existe, bastam os substantivos. Bastam agente, manifestação de vontade, objeto e forma. Agente, manifestação de vontade, objeto e forma. Para que exista. Se faltar agente, se faltar manifestação de vontade, se faltar objeto ou se faltar forma, o negócio não existe. Vou dar um exemplo bobinho e depois um exemplo do dia a dia. O sujeito chega e diz: traficante do bairro, como vai? O traficante do bairro diz: tudo bem, drogado do bairro. E você? Ele diz: muito bem também. Eu quero tantos gramas de cocaína. Ele diz: é pra já. Quanto custa? Tanto. Muito bom fazer negócio com você. Dá o dinheiro e leva a droga. Pergunto para vocês: temos agente? Sim ou não? Me respondam. Temos agente ou não temos? Sim. Teve manifestação de vontade? Sim ou não? Sim. Teve o objeto? Sim. E teve forma verbal, sim ou não? Sim. Então eu faço a pergunta: a compra e venda da cocaína existe ou não existe? Existe. Existiu. Não. Tanto existe que ela é crime, né? Tanto existe que ela é crime. Se não existisse, não seria crime. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram alguém ser preso? Vocês já ouviram falar de alguém ser preso por caçar animal selvagem? Sim. Sim. Vocês já ouviram falar de alguém ser preso por caçar fadas? Não. Não, né? E garanto para vocês que não vão ouvir. Mas aqui tem saci, viu, professor? Tem saci. Olha aí, tá vendo? Tem saci, né? Olha lá o perigo. Se pegar o saci, aí a gente vai ver no que vai dar. Olha só que interessante. Para que o negócio exista, bastam os substantivos. Se faltar qualquer deles, não existe o negócio. Outro dia eu tive um caso no meu escritório. Vocês se incomodam se eu trouxer para vocês alguns exemplos pessoais? Da minha atividade? Não? Outro dia eu tive um caso no escritório que foi muito interessante. Meu cliente recebeu uma citação numa ação trabalhista. E ele me mandou a citação na ação trabalhista. Eu respondi para ele, falei, olha, você deve ter esquecido que eu não trabalho com direito trabalhista, eu não sei nada de direito do trabalho, não é minha área. Aí ele falou, não, Bunazar, o problema não é esse. Eu falei, qual é o problema? O problema é que quem está sendo processado é uma sociedade empresária da qual eu consto como sócio, sendo que eu nunca fui sócio. Eu digo, opa, isso não me interessa. Sabe o que aconteceu, Solange? A assinatura dele foi falsificada para que ele entrasse no contrato social. Pergunto a vocês, se ele não assinou o contrato social, ele manifestou vontade? Sim ou não? Não, ele não. Ele não. Então eu pergunto, aquele contrato existe para ele? Não. Claro que não. Então aquele contrato, se aquele contrato não existe, ele não pode produzir o quê? Efeitos. Aquilo é uma mera aparência de contrato. Tudo bem até aqui? Sim. Agora olha a diferença. Quando estão presentes os substantivos, o negócio já existe. Ou seja, ele já entrou no mundo jurídico. Mas para que o negócio que entrou no mundo jurídico tenha entrado validamente, é fundamental que os substantivos recebam os seus adjetivos. Ou seja, apareceu aqui, má qualidade da rede. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem, né? Tudo bem. É fundamental que o agente seja
capaz de ser de forma livre e consciente. Que o objeto seja livre e assim sucessivamente. O que eu quero me concentrar para caminharmos para o finalzinho? Para essa manifestação de vontade livre e consciente. Eu vou falar uma coisa para vocês, não me levem a mal, tá bem? O mundo está um pouco maluco. Um pouco maluco. Então as pessoas negam hoje em dia, elas se sentem livres para negar a realidade. Elas negam a própria realidade. E quando nós pensamos em verdade, olha que coisa interessante. Eu vou dizer algo que é ideológico, reconheço, mas que eu acredito piamente. Existem 3 tipos de pensadores hoje. 3 tipos. Um grupo muito grande que diz: não existe verdade. A verdade é uma ilusão. Um grupo tão grande quanto que diz: eu não sei se a verdade existe ou não, mas é impossível alcançá-la, acaso ela exista. Que é a turma do idealismo alemão. E existe um microgrupo, do qual eu honradamente faço parte, que diz: a verdade existe, enquanto realidade objetiva. E nós podemos alcançá-la sim. E é nosso dever tentar alcançá-la. Tudo bem? O direito, ele ainda parte da concepção de que a verdade existe. Os antigos, eles tinham um conceito de verdade que é, na minha opinião, absolutamente fantástico. Sabe o que eles dizem? Veritas est, adequatio intellectus et rei. Veritas est, adequatio intellectus et rei. O que significa isso? A verdade é, veritas est, adequatio, a adequação, intellectus, do pensamento às coisas. A verdade é a adequação do pensamento às coisas. Então, muito simples. Se eu disser para vocês que isso aqui é um celular, é verdade? O que vocês acham? Sim. Sim. Se eu disser que isso aqui é um golfinho, é verdade ou eu preciso ser internado? Tem que ser internada, hein? Tem que ser internado, né, Luana? O mundo tá tão maluco que as pessoas dizem: ai, cara, se vocês quiserem, se todo mundo concordar que isso aqui é um golfinho, vira um golfinho. Não vira, né? Se você jogar na água, ele afunda, né? E se eu tentar telefonar apertando um pobre golfinho, eu certamente não conseguirei completar a ligação. Então a gente tem que retomar um pouquinho de lucidez, não é? Como diz o grande Chesterton, vai chegar o momento em que nós teremos que dizer que a grama é verde. Ele está errado, as pessoas já dizem que nem grama existe mais. Então, o mundo está um pouco maluco. Então, o que é uma manifestação de vontade consciente? É uma manifestação de vontade de quem conhece a realidade que está atuando. O que é uma manifestação de vontade livre? É uma manifestação de vontade que não sofre pressão patológica. Uma pressão ilícita. Então eu vou desafiar vocês aqui. Tudo bem? Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão me dizer: este é um problema de consciência, este é um problema de liberdade. Combinados? Para encerrar, a gente faz esse bate-bola. Então, quando que eu teria um problema de consciência? Quando o que eu pensar for diferente da realidade. Quando que eu terei um problema de liberdade? Quando eu sei o que está acontecendo, mas eu não consigo agir de outro modo. Combinados? Perfeito? Muito bem. Vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Eu comprei esse relógio. Eu achei que este relógio era de ouro e este relógio era meramente dourado. Eu comprei esse relógio achando que era de ouro, mas ele é meramente dourado. Isso é um problema de liberdade ou de consciência? Consciência. Consciência. Perfeito, perfeito. E esse vício do negócio jurídico se chama erro. Acertaram. Muito bem. Vamos imaginar que a Gisela, que está aqui, Gisela, tenha um pingente muito bonitinho, igual que minha mãe tinha.
E eu digo para a Gisela, eu falo, nossa, Gisela, que gente maravilhoso. Minha mãe tinha um igual esse. E minha mãe já faleceu, eu tenho tanta saudade. Você não me vende esse pingente? Eu te pago tanto. A Gisela diz, Bunazar, a proposta é muito tentadora, porque não vale nem metade disso. Mas eu também tenho um carinho muito grande, porque esse foi minha vovó que me deu no leito de morte. Então eu não vou te vender. Eu falo, ai, Gi, eu pago 3 vezes o que eu prometi. Ela diz, eu não vou poder vender, Bunazar. Eu falo, ai, Gi, vou fazer a última proposta. Ou você me vende ou eu te mato. E aponto uma pistola para ela. Talvez ela venda, sim ou não? Isso é um problema de liberdade ou consciência? Liberdade. Liberdade ou consciência? Liberdade. Isso se chama coação. Coação. Eu acho que a Raine está com o microfone ligado. Espera aí. Ativar mudo. Pronto, resolvido. Coação é um problema de liberdade. Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que um de vocês tem um grande ídolo. Um grande ídolo. Um jurista que admira muito, já faleceu, ou um esportista que admira muito. Muito bem. Vamos imaginar o meu amigo Gustavo. Ele vem até meu escritório e ele olha uma caneta sobre a mesa e diz, nossa, que caneta bonita. Eu digo, essa caneta é maravilhosa, quer comprar? Ele diz, não, eu acho bonita, mas caneta tinteiro não é o tipo de caneta que eu gosto e tal. Eu digo, mas eu jamais te venderia, porque essa caneta pertenceu ao Rui Barbosa. Ele, sério? Eu digo, sério. Ele, sendo assim, eu compro. E é mentira, nunca pertenceu ao Rui Barbosa. Eu o enganei. Pergunto, se eu o enganei e eu o fiz comprar porque eu o enganei, isso é um problema de liberdade ou de consciência? Acredito de consciência. Consciência, perfeito. E se chama dolo isso, Alessandro. O dolo é quando eu te levo a erro. O erro é quando você erra sozinho. Muito bem. Vamos imaginar um fato verídico, tá? Parcialmente verídico. Um dia eu estava saindo para dar aula, eu morava com meus pais ainda, comecei a dar aula muito novinho. E aí meu pai chegou para mim e falou assim, filho, eu tô com muita dor no peito. Eu acho que eu tô infartando. Você me leva para o hospital? Eu, olha, pai, claro, né? Saí correndo, peguei o velho e fui para o hospital. Graças a Deus, deu tudo certo. Viveu mais um montão. Eu pergunto para vocês, vamos supor que eu chegasse no hospital e o cara do hospital dissesse, olha, eu até sou capaz de atender seu pai, mas você precisa fazer um depósito aqui de 300 mil reais. Eu pergunto a vocês, isso é abusivo, sim ou não? Isso é um problema de liberdade ou de consciência? De consciência. Liberdade ou consciência? Eu sei o que está acontecendo. Liberdade. É liberdade, né, Érica? Eu sei o que está acontecendo, eu não estou iludido. Mas eu não tenho como, eu não vou chegar para o meu pai e falar, olha, pai, boa sorte. Sinto muito, mas esse dinheiro eu não vou dar. Entende que eu estou sendo pressionado? Sim. Estado de perigo, olha aqui. A lesão, que é um outro, ocorre quando, por inexperiência ou premente necessidade, eu faço um mau negócio. O estado de perigo tem a ver com perigo para a vida, perigo de perder a vida. A lesão, ela pode ser por inexperiência, eu faço um mau negócio porque sou inexperiente. Ou faço um mau negócio porque estou sob uma grande necessidade. Pergunto a vocês, se eu fizer um mau negócio porque eu sou inexperiente, o problema é de consciência ou de liberdade? Consciência. Consciência. Perfeito, perfeito, perfeito. Lesão, inexperiência. Se eu fiz um mau negócio porque eu estava sendo pressionado, liberdade ou consciência? Liberdade. Liberdade. Necessidade. Pessoal, acabamos de estudar, muito rapidamente, todos os vícios do consentimento. Quando vocês forem estudar os vícios do consentimento, eu quero que vocês lembrem disso. O negócio jurídico não é fruto da minha vontade? Sim.
Ele não é, para fecharmos a aula onde começamos, o negócio jurídico não é o principal instrumento da autonomia privada? Se o negócio jurídico é o exercício da minha liberdade, a minha liberdade precisa de fato ser livre e de fato precisa ser consciente. Por isso que os chamados vícios do consentimento afetam o exercício da minha manifestação de vontade e fazem com que a minha autonomia privada tenha sido exercida irregularmente. E se eu fiz um negócio porque fui pressionado, é justo que eu possa o quê? Se eu fiz porque eu fui pressionado, é justo que eu faça? Que eu possa? Desfazer. Desfazer. Anular, exatamente, anular. A anulação impõe o desfazimento daquilo que foi feito sem que pudesse ter sido. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Então, eu queria só bater esse papo com vocês sobre esses aspectos fundamentais. Eu agradeço a gentileza de todos. Espero ter dado uma visão um pouquinho panorâmica para vocês. Espero ter sido o mais claro que pude. E estou à disposição para batermos papo, para tirarem dúvidas, o que vocês quiserem. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, professor, pela sua palestra, pela sua aula, né? É muito bom para os nossos alunos já terem essa noção inicial aí de como serão, né, alguns dos estudos do direito civil. É sempre bom ter um especialista na área para falar sobre o assunto e fica tão fácil, né, de passar através de exemplos, de próprias caricaturas que são feitas, que isso realmente prega na mente do aluno e faz com que ele não esqueça, né, dos exemplos que são dados e vincule isso à matéria. Acho que isso que é muito bacana na docência. Então, agradeço imensamente ao senhor. Pessoal, vocês, eu não vi aqui nenhuma manifestação, vocês foram manifestando ao longo da aula. Querem fazer algum comentário para o professor? Porque eu quero partir para um outro tema que eu até comentei com o Gustavo, que eu acho que seria interessante aproveitar um civilista aqui hoje. Professor, Érica, só parabenizar o professor Maurício, que foi uma aula muito interessante de fixação de conteúdo, mais que esperado, inclusive. Acho que foi uma forma muito didática e muito interessante de passar o conhecimento e de, principalmente, proporcionar a fixação desse conhecimento. E agradecê-lo. Obrigada, professor Maurício. Obrigado, Érica. Que palavras bonitas. Obrigado. Fico realmente lisonjeado. Obrigado. Temos aqui, professor, o Kleber, espetacular a didática do professor, parabenizando o senhor. Solange, acho que você queria falar? Pode falar. Obrigado, Kleber. Não, professor, minha mão está levantada, mas eu vou aproveitar e agradecer. Foi um show, viu? Eu dei um show de conhecimento, de sabedoria, e eu só tenho a agradecer. Valeu a pena. Ai, que delícia. Obrigado, Solange. Que gostoso. Obrigado. Professor, eu vou partir então para a provocação do nosso segundo tempo aqui. Nós temos, né, eu acho que uma das grandes características do direito, que são as transformações, inovações, e com isso, talvez faça todo o sentido o que o senhor disse, de ler até bula de remédio, se nós pudermos, uma vez que nós temos agora algo em voga, ou vou falar na moda, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está trazendo, assim, uma série de transformações, eu vou colocar entre aspas essa minha expressão, porque a própria internet, ela já exige, né, algumas restrições por parte não só dos usuários, mas também em relação às empresas. Mas aí temos agora um marco, temos uma regulamentação. Como que o senhor tem lidado com isso? Como é que o escritório do senhor tem atuado em relação
essa Lei Geral de Proteção de Dados, o que para os nossos alunos é uma novidade também, porque eles ainda não entraram nessa seara, mas acredito que temos aqui muitos empresários que podem gostar muito, né? São empresários estudantes que estão aqui fazendo direito, que vão gostar muito da explicação do senhor. Perfeito, professor Regis. Realmente, a Lei Geral de... A grande verdade é a seguinte, me permitam ir um pouquinho mais longe e voltar aqui. Nós estamos vivendo um momento que nós nunca vivemos na história. Por quê? Porque antigamente, quem eram as grandes potências? Estados Unidos, Rússia, Alemanha. Hoje, quem são as grandes potências? Amazon, Facebook, e assim sucessivamente, né? Nós estamos vendo uma situação maluca. Hoje, a corrida espacial está sendo feita por bilionários, não mais por russos e americanos. Então, essas megacorporações têm um poder absolutamente devastador. O Facebook conhece vocês melhor do que vocês mesmos. É impressionante. Faça um teste, deixe seu celular desligado, não desligado, mas fechado, o seu iPhone, etc., e converse bastante de um determinado produto. Quando você abrir a internet, esse produto vai te ser oferecido, porque eles captam o que você fala. Não estou inventando isso, não é a teoria da conspiração, isso é evidente, não é? Eu, graças a Deus, não tenho Facebook. Você tem, o WhatsApp é Facebook. Então, o que acontece? Cada vez que nós nos cadastramos, e eu compro várias coisas da Amazon, você vê aqui em casa, está cheio de envelope, de livro, de tal. Cada vez que nós nos cadastramos, nós deixamos lá pegadas digitais, nós deixamos nossos dados ali. E essas empresas perceberam que, para além dos produtos tradicionais que elas vendem, elas podem vender os nossos dados. Elas podem manipular os nossos dados. Quando você vai ao Pão de Açúcar, por exemplo, né, e tem lá o cliente mais, ou na farmácia, você faz o cadastro, por que vocês acham que eles te dão desconto para você fazer o cadastro? Para eles saberem o que você consome e te oferecerem cada vez mais o que você quer. E também para vender os seus dados para outras pessoas. Por exemplo, eu sei que você compra remédio para diabetes. Eu mando os seus dados para clínicas de endocrinologia, por exemplo. E aí, eu sou careca, né? Recebo propaganda de implante capilar a toda hora. É sério, eu não quero fazer implante capilar. Eu não pesquiso, aliás, já pensei em fazer, mas eu não pesquiso como fazer implante capilar. Eu converso com algumas pessoas e vem lá propaganda de implante capilar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é absolutamente importante, tem uma série de defeitos, a lei não é perfeita, não é? Mas é uma lei que é a lei que foi possível, não é? E o que vocês, empresários, precisam fazer? Urgentemente, ter termos de consentimento bem claros para os clientes de vocês. E o que é mais importante, tratar os dados de maneira adequada. Se vocês, por exemplo, têm mania de vender ou de ceder o rol de clientes de vocês, vocês podem ser responsabilizados. Bunazar, tem um jeito de eu evitar isso? Tem. Você pede autorização para o cliente. Posso ceder os seus dados para essa finalidade? Antigamente, eles não perguntavam e cediam. Hoje, podem ceder, desde que você autorize. Então, a gente tem feito bastante no escritório, Regis, essa adequação das empresas, dos termos de consentimento à Lei Geral de Proteção de Dados. E está uma certa febre, assim, porque as pessoas não sabem bem o que elas podem e o que elas não podem fazer. A lei não é muito clara. Por isso que as pessoas estão
prevenindo ao invés de remediar. Eu não sei se eu respondi. Não, claro, até para contribuir nesse diálogo, o que eu estou percebendo, né, aqui na nossa realidade mais micro e não macro, como São Paulo, até tiveram alguns projetos de lei, eu trabalho na Câmara Municipal também como assessor, então apresentaram, né, alguns vereadores apresentaram alguns projetos de lei no sentido de divulgar a lista daqueles que foram vacinados. E aí veja, qual foi o nosso apontamento enquanto jurídico? Justamente a necessidade de autorização daqueles que estavam recebendo a vacina para publicizar os seus dados ou não, né, o seu nome, né? E houve um questionamento muito grande, a alegação de que, mas aí não com o jurídico, depois o debate na Câmara em si, de que solicitar autorização estaria, de certa forma, impedindo a publicidade dos atos, que isso deveria ser feito sem o consentimento daqueles que estavam recebendo a vacina. Então, vejam, por que eu trouxe, né, fiz necessidade de falar sobre esse tema, e aproveitando esse civilista, foi justamente para isso, para que a gente consiga entender que é um assunto tão novo, que mesmo para nós que atuamos diariamente com empresas, ainda tem muita coisa que nós ainda precisamos orientar os nossos clientes e aprender junto com as demandas que surgem, porque não é algo novo. Essa proteção que a gente busca, né, para esses, não só para as pessoas, mas para as empresas também, elas já acontecem há muito tempo. O que tem de diferente do antes para o agora é o que o professor Gunazar acabou de dizer, é que agora tem responsabilidade. Então, essas milhares de ligações que nós recebemos diariamente de telefones, né, que a gente desconhece, muito provavelmente elas devem diminuir. Ou estou errado, professor? Acredito que à medida que esses dados deixem de ser, né, divulgados como eles são hoje, ou vendidos como eles são hoje, nós teremos aí uma redução em relação a essa exploração decorrente dessas carteiras de clientes. Não é isso? Eu espero sinceramente que sim, porque realmente há um abuso radical, né? Então, realmente espero que sim. Agora, me permita só fazer uma reflexão em cima da sua fala. Olha que coisa interessante, pessoal. Olha como as pessoas têm uma tendência autoritária, né? Divulgar os dados de quem foi vacinado sem autorização dessas pessoas. Isso é, de fato, um absurdo. Uma lista de vacinados, não é? Qual que é a vantagem? O que a gente ganha com isso? Não é? Olha a diferença. Quando em janeiro, todos pegamos Covid em casa. Todos. Né? Graças a Deus, sem nenhuma repercussão mais grave. Quando nós fomos fazer o teste, nós fomos ao laboratório, tinha lá um papel. Olha, isso é uma doença de notificação compulsória. Então, você vai para o cadastro do Ministério da Saúde lá, Secretaria de Saúde, sei lá, para algum órgão da saúde, que vai dizer o quê? Que você tem uma doença altamente contagiosa e que você entrou para uma estatística. Seu nome fica lá. Isso faz sentido? Todo sentido, para controlar a pandemia. Agora, por que eu preciso saber a lista de pessoas vacinadas? Qual que é a vantagem de saber isso? Agora, olha a diferença. Eu quero contratar o Gustavo para trabalhar no meu escritório. Eu digo, olha, eu só vou te contratar se você foi vacinado. Me traga aqui a vacinação. Por que eu preciso publicizar esses dados? Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que não haja alguma utilidade. Eu estou dizendo que eu não a vislumbro imediatamente. E aí o ponto que me parece aqui é sempre um conflito entre publicidade e intimidade. Privacidade, melhor dizendo. E eu penso que a privacidade só pode ceder quando razões muitíssimo relevantes assim determinarem. Eu acho que o Christian e a Érica querem falar. Fique à vontade, estou à disposição. Boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite, professor. Boa noite a todos, né? Em questão de transparência, hoje nós já temos lista, por exemplo, de Bolsa Família.
questão de transparência, nós temos também aquela lista de quem está pegando o auxílio emergencial. Eu lembro de alguns fatos que me chamaram muita atenção, principalmente na eleição. Eu conheço um candidato que pegou essa lista da Bolsa Família e foi na casa, mesmo porque ele fazia parte de uma secretaria social, né? E ele foi atrás, falou, não, que nós não vamos deixar faltar, isso, aquilo, aquele negócio de candidato, né? Ele usou em benefício próprio uma lista que está disponível para todo mundo. Talvez uma estratégia política, não estamos levando em consideração se está certo ou não está. Foi uma estratégia dele. Mas eu lembro quando usaram, por exemplo, a lista de auxílio emergencial e viram em um candidato que ele declarou um patrimônio de 1 milhão. Acabou com a candidatura dele. Simplesmente só lançaram. Falaram, mas peraí, o cara tem um patrimônio de 1 milhão e está recebendo auxílio emergencial, mesmo ele estando nas... Não que ele esteja errado de estar recebendo auxílio, porque você só recebe auxílio se você tiver aquelas... como é que eu posso dizer? Aquelas características ali. Claro, né? claro. Isso, os requisitos ali. Só que ele tinha um patrimônio de 1 milhão. Isso acabou. Agora, com a vacina, pelo que eu entendi, era para não furar fila. Porque, na realidade, em vários lugares isso aconteceu. Né? Enquanto aqui tinha pessoas de 60 anos, jovens, começaram a vacinar. Eu lembro que eu acho que teve até alguns casos, acho que o professor conhecer até amigos, né, que acabaram sendo vacinados, mas por quê? Porque eles trabalhavam no hospital. Mas, de repente, eles estavam prestando serviços também, de repente, para a Câmara Municipal, falar, mas isso é coleguismo, isso, aquilo, deu maior bafafá. Mas não é. Ele preenchia os requisitos. Né? Professores, por exemplo, o cara dava, acho que uma aula de yoga, aí eu falou, não, eu sou professor, enquadrava quase mesmo na mesma situação daquelas professoras que tem, por exemplo, maternal, creche ou coisa parecida. Então, nessa época, eu lembro do ocorrido e quais foram os requisitos para chegarem nessa exigência da lista de vacinação. Agora, como foi... ela não foi gratuita, né? Ela foi fornecida pelo governo federal, né? Se não me engano, acho que foi o governo federal, e tudo que é fornecido pelo governo federal tem uma lista, né? Seja Bolsa Família, seja auxílio emergencial. Então, aí eu acho que caberia mesmo entrar numa discussão bem ampla nesse sentido. Ou vai optar por transparência, ou vai optar por privacidade. E quando privacidade no termo de estar recebendo alguma coisa do governo, é meio complicado mesmo, né? Essas são algumas coisas que aconteceram nessa época que eu estou lembrando agora e resolvi colocar, que eu acho que vai agregar bastante na discussão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Christian. Eu vou fazer uma nota muito, muito rápida. Eu acho que nós precisamos fazer algumas distinções aparentemente sutis, mas que têm consequências gigantescas, não é? Quando eu tenho uma lista do Bolsa Família, quando eu tenho uma lista de beneficiários de alguma coisa, a questão é muito facilmente explicável. Não existe, quando a gente pensa em dinheiro do Estado, né? Dinheiro público. Dinheiro público é uma frase genial, né? Não existe dinheiro público. Existe dinheiro que o Estado tirou do particular para atender o interesse público em regra. Então não existe dinheiro público. O público não cria nada, só gastam, não é? Então, e eu não tô, tem que ser assim, né? Eu não estou sendo contra o imposto, não é nada disso. Mas então é justo que eu saiba para onde está indo meu dinheiro. Esses portais da transparência têm todo sentido. Agora, eu não consigo imaginar como que uma lista de pessoas que foi vacinada impede que elas forem em fila. Eu realmente não entendi. Eu acho que, na verdade, a questão de furar fila é você evitar que filas sejam furadas no momento de aplicar a vacina, né? Não depois que aplicou. Divulgar isso. Eu não consigo ver um benefício imediato, de fato,
Não consigo ver. E aí, Marcos, não impede, mas gera consequência. Também não tem que gerar consequência de linchamento social, não é? Se você sabe que a pessoa furou fila, o Ministério Público que entra com ação cabível. Não é expor a pessoa. Isso não faz sentido nenhum. Não é? Nós não vivemos num período arcaico. Então, sabe que ela furou fila? Entra com ação. Ah, mas aí como é que eu inibo o próximo? Mete um inquérito policial na cabeça dele, você vai ver. E fala, ó, as pessoas estão sendo processadas. Se um for multado com uma multa grande, quem futuramente Sim, quiser não faz furar a fila mais, não vai. Claro, não vai, lógico, sem dúvida nenhuma. Marcos, Diga aí. Marcos, Opa, desculpa. não, é só fomentando, nós já vamos abrir para a Érica. A questão de multa, eu acredito que nem seja assim tão efetivo. Vou falar pelo nosso município de novo. Nós temos uma lei em vigência que fala do uso obrigatório de máscaras, com multa. Quantas multas foram aplicadas? Eu conheci uma multa só. Então, cara, e quantas pessoas a gente encontra na rua que está andando sem máscara do mesmo jeito? Então, acredito que não seja a multa, mas como o professor Bunazar disse, um inquérito, aí nós estamos falando de uma responsabilização criminal. Aí, lava-se as mãos, né? Cada um que vai ter que se responsabilizar por isso. E muito importante a fala do professor Bunazar também, que depois que já tomou a vacina, o linchamento, é isso que se busca? Então, é complicado. Érica, por favor. Professor, nessa questão, né, de vacinação, já vemos muitos eventos e alguns acontecimentos que estão exigindo a sua carteira de vacinação da Covid. Isso é correto? Quer dizer, não posso pedir para o meu funcionário, por exemplo, né, que ele me passe o teste de HIV dele, mas da Covid eu vou ter que passar? Eu estou achando assim muito extremista essa questão da Covid e alguns eventos, principalmente assim, eu vi um evento no Rio que já está exigindo a carteira assinada, o comprovante de vacinação. Como é que vai ser isso no futuro na questão do direito? Érica, sua pergunta é muito legal, muito polêmica. Eu sou um sujeito, Érica, se você for nas minhas redes sociais, você vai descobrir que eu sou um cara mais conservador, né? Talvez você também seja, né? Mas eu acho que a gente precisa manter em algum momento, e eu vou ser muito direto com você aqui, muito franco, com todo carinho, tá, Érica? Nosso bate-papo aqui. Eu acho que a relação professor-aluno, me permitam tratá-los assim agora, tem que ser sempre de transparência e de lealdade, a gente pode discordar à vontade, sempre com carinho. Eu acho que o paralelo que você fez aqui, Érica, ele não se justifica, tá? Por uma razão muito clara. Se eu entrar no elevador com alguém que tem AIDS, eu não vou pegar AIDS. A não ser que eu seja muito tarado e a pessoa também, e nós resolvamos manter relações sexuais no elevador, não é? Do contrário, eu não vou pegar AIDS. Agora, Covid eu pego, entendeu? Então, qual é o sentido de eu saber se meus empregados têm ou não AIDS? Para que eu preciso saber disso? Agora, faz sentido saber se eles estão vacinados com algo que, se eles espirrarem, eles contaminam uma empresa inteira. A minha pergunta se baseia nas pessoas que não querem tomar a vacina. Então, mas é isso só para já falar, eu sou liberal conservadora, eu não sou conservadorésima, não. Perfeito. Não, tudo bem. Não, mas só para te dizer uma coisa, Érica, olha só, né? A pessoa não quer tomar vacina. O problema, e desculpe o que eu vou dizer agora, não é para você, tá? Tô falando para essas pessoas. O problema das pessoas é que elas são mimadas. Elas querem o melhor de todos os mundos. Então elas não querem tomar vacina e elas querem que eu as contrate no meu escritório sem que elas tomem vacina. Ela fala, Bunazar, eu não quero tomar vacina. Eu falo, tá, eu não quero você como meu empregado. Bunazar, eu não quero tomar vacina. Eu não quero você no meu restaurante. Bunazar, eu não quero tomar vacina. Eu não quero você no meu cinema. Ora, que diabo. Então ela pode querer não tomar vacina e eu sou obrigado a recebê-la no meu ambiente. Então, veja, a liberdade existe só para ela, não para mim. Veja, isso. Autonomia da vontade, né? Não, só aula, né, professor? Achei perfeita a colocação, professor. Porque, assim, aí, como é uma questão, né, sanitária e mundial,
Então, a pessoa vai ter que saber que ela vai ter limites. Não é o meu caso, eu já tomei a vacina. De pessoas que eu conheço que não querem tomar vacina e aí surgiu esse questionamento. É uma questão de liberdade, né? É fundamentalmente uma questão de liberdade. Ele escolhe não tomar vacina. Se você me disser assim, Bunazar, você é a favor da vacina obrigatória para as pessoas? Obrigatória no sentido de prender a pessoa, injetar a vacina? Obviamente que não sou doido. Agora, você é a favor de que as pessoas que não tomarem vacina sejam alijadas de certos ambientes sociais? Totalmente a favor. Eu não quero tomar um avião com pessoas não vacinadas. Ah, mas eu não quero me vacinar. Vai a pé, então. É justo? Sabe, o que a pessoa não pode fazer é querer impor sempre a pauta dela para os outros. Eu, por exemplo, gosto de comer, gosto de beber, engordo. É consequência do meu ato. Então, eu não sei. Eu às vezes acho que o mundo está um pouco demasiado mimado. Eu acabo achando isso um pouco. Obrigada pela explicação. Obrigado você. Perfeito, obrigado, professor Bunazar. Agradeço muito, né, por todo esse momento. Espero que nós possamos repetir, né, em outras oportunidades. Sei que a sua agenda ela é bem apertada e até em razão disso, eu queria aqui chamar a nossa ponte, que queria fazer um agradecimento especial para você, Gustavo. Boa noite, professor Maurício, professor Regis, demais alunos. A falta de cabelo tá igual, né? É isso. Tá, pior que tá mesmo, tá mais careca. Tá careca. Eu ia tocar justamente nesse assunto. Acredito que eu tenho um pouquinho mais de cabelo do que o professor. E sem dúvida nenhuma, muito menos idade. Isso é certo. Professor, doutor Maurício, ou para mim sempre e para minha família, o eterno Mauricinho. Ah, bom, eu achei que você não fosse me chamar de Mauricinho, conversa de professor. Nenhum. Então tá bom. O eterno Mauricinho sempre será. Quero agradecer assim imensamente, sei o quanto para você é corrido, principalmente esse período, você me disse que o segundo semestre é sempre mais complicado ainda, então quero te agradecer pela disponibilidade, por ter permitido isso. Eu sou seu fã, sei que você fez mais diversos fãs para quem não te conhecia. Sei que você tem também aqui assistindo uma fã assim enorme sua, tanto quanto eu, que é a minha colega de trabalho, Ana Laura, também. Sei que ela está aí assistindo, já falei para você dela. Então, quero agradecer imensamente essa aula. Recebi aqui, inbox, algumas mensagens de alguns colegas, assim, elogiando imensamente a sua aula. Não foi uma palestra, foi uma aula mesmo. E você é esse cara simples, assim, extremamente competente e simples, como todos estão vendo aí, estão conhecendo. Até, se possível, e o professor permitir, queria que você disponibilizasse aí as redes sociais para todo mundo te acompanhar também, que ali você posta muita informação e transmite ali, compartilha com muito, muito prazer esse seu conhecimento, que é infinito. Obrigado. Opa, Gu. Gu, vai ser um prazer. Eu vou colocar aqui, ó, @profbunazar. Eu tenho Instagram e tenho Twitter. Eu peço que vocês me sigam no Instagram. O Twitter eu tô meio fora, porque aquilo lá só arrumava confusão. Estamos, eu estava lá só por você também, professor. Eu tô fora, agora eu tô lá no Instagram. Vai ser um prazer receber vocês, vai ser uma alegria. E a honra é toda minha, Gu. É uma baita alegria ver você. E eu já disse, convite seu eu não recuso jamais. Então, obrigado por ter me apresentado à faculdade, obrigado por ter aberto essa porta para mim, obrigado por ter me apresentado ao professor Regis. Professor Regis, obrigado por compartilhar os seus alunos comigo. Obrigado pela participação de vocês todos. Eu olhei aqui o número de alunos praticamente só fez aumentar durante a exposição. Numa sexta-feira à noite, certamente vocês têm coisas muito mais divertidas a fazer do que ficar me ouvindo. Então eu fico realmente grato pela generosidade, pelo carinho de vocês. Obrigado, professor Regis. Cuida bem do Gu aí para mim.
Professor, eu vou ser um pouco abusado nesse momento agora. O senhor já ofereceu aí de mandar um exemplar dos seus livros, só que tradicionalmente, nas sextas-feiras, Carreira de Sucesso, nós fazemos sorteio de livro, né? Também é uma forma nossa de estimular os nossos alunos à leitura, como o senhor bem recomendou no começo da sua aula. E gostaria de pedir gentilmente, se fosse possível, né, o senhor enviar mais uma obra, né, porque eu não vou abrir mão da faculdade, não vou abrir mão da obra da faculdade, da nossa biblioteca. Se o senhor pode enviar uma para esse sorteio que nós vamos fazer agora, e claro, com a dedicatória para o aluno que for sorteado. Evidentemente que sim, com muito gosto. Com muito gosto. Então perfeito. Vamos partir para esse momento. Então, Laís, você nos ouve? Espera aí, posso assinar? Ah, então vamos esperar. Então vamos esperar, porque aí ó, só para você ver como é que a gente faz o povo se movimentar para assinar a lista nesse momento. Todos já assinaram? Pronto. Laís? Pode fazer, professor? Tudo ok, pessoal? Podemos? Ok. Sim. Então vamos lá. Laís, por favor. Número... Isso. Número 38. Você sorteou o 30... Tá, tudo bem. Pode ir. 38, ok. Vânia Aparecida, você nos ouve? Sim, professor. Então, muito bem. Você hoje é a nossa privilegiada em receber. Ai, adorei. Muito obrigado, professor. O professor doutor aí, olha, foi uma palestra maravilhosa, viu? Muito grata pelos ensinamentos. Tá? Muito obrigada mesmo. E uma boa noite para o senhor. Obrigado. Depois me manda, Gustavo, o nome completo dela. Eu vou pedir para que vocês me enviem o endereço direitinho da faculdade, o nome completo dela, para que eu possa enviar a obra. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Professor, uma última gentileza que os alunos solicitaram é só a gente abrir as câmeras, né? Que a gente opta por fazer nesse formato com as câmeras fechadas por uma questão de conexão, mas pedir agora para os alunos que puderem abrir a câmera para a gente registrar esse momento tão especial. Ah, vou ficar feliz. Laís, isso, bacana. Isso. Legal. Pessoal, quem estiver em casa também quiser dar o print, fique à vontade, que aí nós teremos várias opções e posta no grupo depois, que aí nós teremos várias imagens, tá bom? Ai, que gostoso. Vamos lá? Todos prontos? Então vamos lá. Ó, eu já dei aqui, já fiz o print aqui. Todo mundo aí, ok? Tudo certo, gente? Professor Bunazar, mais uma vez, agradeço imensamente a gentileza do senhor, todo o seu tempo aí despendido conosco. Seria ótimo, né, Gustavo, se porventura a Croton disponibilizasse para eu conseguir trazer um professor desse para cá, o coordenador falando agora assim, com aquela, né, gana de trazer, mas sei aí que os projetos do senhor são maiores e torço muito para que eles fiquem, né, cada vez maiores ainda. Eu acho que essa que é a pretensão de um colega seu como professor. Fico muito feliz aí até brinquei com o Gustavo outro dia, né, Gustavo? Falava, professor que dá aula, onde ele dá aula, gente, para nós vai ser um orgulho imenso ter ele aqui. Professor Bunazar, uma boa noite, um bom descanso para o senhor. Gustavo, obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que estiveram conosco presentes. E assim, pessoal, carreira de sucessos é isso.
é um estímulo para vocês, para que vocês realmente compreendam a diversidade que nós encontramos dentro do direito. E hoje nós tivemos aí a honra e a oportunidade de trazer um grande professor, um grande nome para estar falando com a gente. Obrigado, professor. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. E contem sempre comigo. Estou à disposição de vocês, tá bem? Sempre. Boa noite, Obrigadão. boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana. Grande abraço. Tchau, Gu. Tchau, tchau, gente. Obrigado.